Boa tarde a todos. Boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Sendo a ata anterior de conhecimento de todos os EDs, sua leitura será dispensada e colocamos em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Então, eu quero agradecer a presença do João Carlos aqui, que está aqui. Ele veio nos prestigiar hoje. Acho que é a segunda vez, né, João? Segunda vez, né? E da mãe dele, a dona Neuza. Obrigado pela presença de vocês, tá bom? Sem matéria para ser tratada da hora do expediente, passa-se a ordem do dia. As comissões. Boa noite a todos. Boa noite. Projeto de Lei do Executivo número 3 de 2024 altera o anexo 1º da Lei, do anexo 1 da Lei 251/2015 e o anexo 2, segundo da Lei 282/2019, os quais dispõem sobre a reestruturação do plano de cargos, carreira e vencimentos da Prefeitura Municipal de Bocaíba do Sul. Estabelece normas gerais de enquadramento, institui tabela de vencimentos, atribuições e dá outras providências. Para a votação. Requerimento número 17 de 2024, vereadora Lúcia Aparecida Milagre Carvalho Bernardi, requer obras de ensabramento e patrulhamento da Vila Pedroso, localidade Macieira. Justificativa. A pedido dos moradores, tendo em vista que os carros não conseguem entrar na localidade devido às péssimas condições que a estrada se encontra. O acesso ainda se torna mais difícil para as pessoas que são cadeirantes e precisam de acessibilidade para estar se deslocando a atendimentos médicos. Em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Requerimento número 18 de 2024, vereadora Lúcia Aparecida Milagre Carvalho Bernardi, requer obras de manilhamento para esgoto na escola Helena Biora Brito, com urgência. Justificativo. Pedido dos moradores e pais dos alunos, pois o local poderá ser um lugar propício para a criação do mosquito da dengue. Em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Projeto e resolução número 1 de 2024 dispõe sobre a nomeação de vereador suplente e a nova composição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Bocaíba do Sul, Estado do Paraná e da outras providências. Artigo 1º. Em virtude do pedido de licença do vereador Rubens de Souza Pereira para assumir o cargo de secretário municipal do Governo e Desenvolvimento Econômico, foi convocado o próximo suplente, senhor José Hamilton Bernardi, que aceitou o encargo e passa a substituí-lo nesta Câmara como vereador, assim como nas comissões permanentes, como presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e membro da Comissão de Defesa do Cidadão. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, essa resolução terá seus efeitos retroativos a 6/3 de 2024, bem como o período de afastamento do vereador Rubens de Souza Pereira. Parecer número 7 de 2024. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Conclusão. Pelas postas comissões é de parecer favorável ao projeto de resolução e comento, pelos motivos apontados, devendo seguir os correlatos trâmites regimentais necessários. Em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Projeto e resolução número 2 de 2024 dispõe sobre a alteração da resolução número 4 de 2014, que tratou da concessão de vale alimentação aos servidores do Poder Legislativo do município de Bocaíba do Sul, Estado do Paraná e da outras providências. Artigo 1º. Diante da edição da Lei Municipal número 889, de 12/3 de 2024, publicada na edição 2.981, de 14/3 de 2024, fica aplicado o mesmo índice da revisão geral das remunerações e subsídios dos servidores de 4,62% ao valor do vale alimentação concedido a todos os servidores públicos da Câmara Municipal de Bocaíba do Sul, inclusive aos inativos e
Comissionados. Executando os agentes públicos detentores desse mandato eletivo definidos no artigo 39, inciso 4º da Constituição Federal, passando o valor para R$ 498,71. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Parecer número 8, 2024. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Conclusão. Pelas expostas, as comissões são de parecer favorável ao projeto de resolução em comento pelos motivos apontados, devendo seguir os correlatos trâmites regimentais necessários. Em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Você vai falar? Você vai falar agora? Então, tá bom. Em discussão e votação. Você vai falar agora, senhor? Não, não. Ah, não, depois. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Então, declaro franca a palavra. Algum dos presentes deseja fazer o uso da palavra? Eu gostaria. Boa noite a todos. Boa noite. Então, acho que, né, de toda essa situação que aconteceu, né, no domingo aí, do caso dessa menina, né? Sim. O falecimento dela, eu acho que nós talvez precisamos ouvir tanto o secretário quanto o presidente do Conselho Municipal de Saúde, né? Uhum. Para que eles venham trazer para nós, né? Por que isso aconteceu, né? Que está sendo, quais são as medidas? As medidas que estão sendo tomadas, né? Sim. Para a resolução dessa, para encontrar onde que foi o problema, né? E também para que isso não volte a acontecer, né? Uhum. Eu acho que nós temos que nos assegurar, né? Que a gente sabe que a possibilidade de erro existe em qualquer lugar, né? Só que foi uma situação assim que foi uma semana, né? Pelo que a gente ouviu aí dos relatos nos grupos, né? Que o pessoal, um postou aqui, outro postou lá, outro foi colocando, né? No próprio Facebook também. Então, foi uma semana, né? De erros, né? Então, a gente vê assim que precisamos ouvir o Conselho de Saúde, precisamos ouvir o secretário. O presidente hoje do Conselho é o Guilherme, né? Não sei quem que é. É o Guilherme, né, João? O presidente é o Guilherme hoje, né? Guilherme... O Guilherme Abrão. Abrão, né, o sobrenome dele? Guilherme Abrão. Para que a gente possa até ter resposta para as pessoas que nos questionam, né? Eu acredito que todos vocês tiveram questionamentos, todos vocês devem ter... Sim. Né, as pessoas entraram em contato, questionaram, perguntaram o que nós estamos fazendo, né? Então, eu vejo que para a próxima sessão seria importante, né, tanto o secretário quanto o conselho, o presidente do conselho, que eu acredito que eles devem fazer, de alguma maneira, né, alguns encaminhamentos, né? Não sei como que está acontecendo isso, mas são os que fiscalizam diretamente, né, a saúde, para que a gente possa. Porque eu tinha pedido aquele requerimento, pedindo lá todos, eles falaram que não podiam mandar porque era muita coisa, né? E era para a gente consultar o site do município, né? Só que lá no site do município não dá a relação dos funcionários, a relação dos contratados. Então, essas informações a gente não teve. Então, eu não consigo ter acesso lá no site da transparência dessas informações. Nós vamos ter lá o contrato, mas a informação de quem está trabalhando... Essas informações a gente não tem e nós precisamos ter, né? Que foi o que eu e a Lúcia tínhamos solicitado já o ano passado, isso, né? E aí a resposta veio que era muita coisa para eles mandarem, e aí, então realmente fica o meu questionamento, né? Eu vi a resposta lá, a Fer me mostrou, né? Então, dos links, né? Porque era muita coisa, mas só que nesses links não tem quem são as pessoas, o quanto cada uma individualmente está ganhando, para que a gente possa averiguar algumas denúncias que a gente recebe, né? Então, eu até estava pensando aqui que acho que se o Conselho da Saúde vier semana que vem, para que a gente possa estar participando mais efetivo junto ao Conselho,
que talvez eles tenham essas informações melhor do que nós, né? Já que para nós não vem, talvez para eles encaminhem, né? Porque eles têm que fazer parecer, eles têm que fazer uma série de questionamentos ao município em relação a isso, né? Porque nos preocupa, né, gente? Nos preocupa bastante, né, essa situação. E se é nosso filho, se é nosso parente, como é que a gente lida com tudo isso? Né? Né? Meu Deus do céu, eu fico imaginando eu ficar sem meu filho na idade que ele tem por um erro. Né? Não tem como. Né? Não tem como admitir isso. Né? Eu já passei por uma situação com a minha tia no hospital, isso há muitos anos atrás, onde o médico fazia o plantão em casa, né? Cheguei no hospital, era 2h da manhã, com a minha tia no braço, tia irmã do pai. Ela tinha problema de bronquite, e ela teve uma crise de bronquite. Ela não conseguia respirar, ela desfaleceu já no meu colo. Eu desci do hospital carregando ela lá dentro, e a enfermeira ligou para o médico vinha, o médico perguntou assim, mas é parente de quem? Que importa? Parente de quem seja. E, primeiro que ele não podia nem estar em casa, ele tinha que estar no hospital, né? E ela morreu no meu braço. Ela podia até ter morrido. Talvez realmente a condição que ela estava não desse conta realmente, né? Mas o acolhimento, ele não deixou nem a enfermeira colocar oxigênio nela. Falou que não podia pôr. Mas quantos anos que faz isso, Silmara? Hã? Mas quantos anos que faz isso? Faz tempo. Eu tinha, acho que, meus 18, 19 anos. Uhum. E, então, essa é uma dor muito grande, né? E eu tive uma outra situação com a minha sobrinha, que eu cheguei no hospital, né? Minha sobrinha pequena, o umbigo dela estrangulado, né? Cheguei aqui no hospital, o umbigo dela estrangulado. A gente já tinha identificado o que era. A médica também não estava numa reunião. E ela não podia vir atender porque ela estava numa reunião. Né? E eu digo assim, a gente ainda tem algumas informações, né? Que a gente toma providências e consegue encaminhar, né? Como nós sabíamos que era um umbigo estrangulado, nós demos Luftal, demos os líquidos bastante para o intestino poder fazer o movimento para ver se ele saía sozinho, né? Mas nós fomos para Curitiba. Quando nós chegamos no hospital lá, tinha saído, tinha desistido. Mas ela podia ter morrido, né? Gerado uma infecção, ter estourado, podia ter várias coisas acontecido, né? Então, é muito triste quando a gente sofre um descaso dessa natureza. Porque a pessoa pode até morrer, mas o descaso do atendimento é muito dolorido. É muito dolorido. Seja para quem for. Né? Às vezes a pessoa realmente não vai ter o que fazer, às vezes. Mas o acolhimento que a gente necessita ter na hora de uma situação de emergência, numa situação de gravidade, sim, é muito importante. Né? Então, realmente, eu acho, né, que fica aí como uma experiência muito ruim para o município, para que talvez ele treine melhor a sua equipe, treine melhor os funcionários nesse atendimento, né? Faça uma seleção melhor aí nessa questão dos médicos que vêm para plantão, que a empresa, né, tem alguns critérios mais específicos na contratação desses médicos, que é feita pela empresa, para que realmente a gente não corra, né, que esses riscos sejam menores. Na verdade, você quer chamar o secretário e o presidente do conselho, né? Sim, eu acho que é os dois que podem nos dar uma satisfação mais específica. E depois, né? para ir mais a fundo, poderia chamar a empresa, né? Pela ordem, presidente. É isso que eu estava pensando aqui, porque segundo que saiu nos grupos ali, que um dos médicos não tinha o CRM registrado aqui no Brasil e era procurado pela polícia, fugitivo. Né? Então, que a empresa mande esse CRM desses médicos aqui para a Câmara, e que nem a própria presidente falou, o próprio responsável da empresa que vem aqui na Câmara se explicar. Sim. Porque essa aqui é uma casa de leis, é uma Sim. casa de legislação e fiscalização. Uhum.
Né, que nem a vereadora falou aqui, que pediu o documento, a prefeitura disse que não mandou porque era muito. Não importa a quantidade. Nós somos fiscalizadores. Nós chegamos lá, ou chegou um ofício, pode ser 1.500 páginas. O município tem que conceder para nós aqui, ó. Se um guarda de trânsito parar você na rua, manda o guarda ver no site lá a tua habilitação, ver se você não vai preso. Por que que o município, nós somos fiscalizador, como que o município responde isso? Isso é uma resposta até com falta de respeito junto à Câmara. E eu toda a vida debati nessa parte. Tudo que é direito é direito. Se nós estamos para fiscalizar, não estamos para prejudicar ninguém, nós estamos para fiscalizar. Exatamente. Foi pedido um documento, mande. Ah, é muitas páginas, não importa. Né? A gente quer ver. Então, eu também concordo que seja convocado, não seja nem convidado, presidente, seja convocado o presidente do conselho, o secretário de saúde e o responsável pela empresa. E já trago o ICRM desses 2 médicos responsáveis lá. Foram 3, né? Foram A 3 gente, eu médicos vejo no que grupo, eles fez comentam de atendimento. 2, né? Não, foram 3 médicos. Uma foto que mandaram para mim, mandaram receita de 3 médicos diferentes. Eram 3 médicos. Cada vez que ela foi atendida. E uma coisa por um muito médico. importante que a presidente falou esses dias, a gente conversando, até ela falou direto com o prefeito ali, ó, que haveria necessidade de ter o exame laboratorial à noite. 24 horas, né? Mas, infelizmente, nós não temos nem durante o dia. Mas por né? isso que tem... Estão agendando exame de sangue para 60 dias, que isso é um absurdo. Não, mas para os internados eles fazem... Os internados tem, Milton. tem. Pros Por isso que eu internados, digo, né? Que mas teria só que é ter... assim, vereador, tem caso, é que nem eu mesmo. Eu faço cada 90 dias, eu tenho que fazer meus exames de sangue. Tem exame de sangue ali que passou de 3 dias, não tem validade nenhuma mais, porque o organismo vai mudando. Mas Então, eu que nem acredito ali que quando o numa- médico pede um que exame de nem sangue a- com urgência, Mas que estivesse no o hospital máximo ali... seria uma semana. Se tivesse não... no hospital, que nem eu pedi para eles, por favor, que ponham um exame de laboratório 24 horas, por exemplo, faz Sim. ali um exame de sangue para ver um quadro viral, Com alguma urgência, coisa, né, já mudava daí já tinham muita coisa. detectado, né? Mas É. quando é solicitado pelo médico, Mas só que até daí só colhe durante o dia, né? Até meio-dia, né? Não, mas ali no caso dela, a menina foi 3 dias. Então ela com certeza estava durante o dia também. Sim, com Mas certeza. esse caso, veja, houve 3 possibilidades Pois é. de atendimento. É. Então, não foi a questão de ser de dia ou ser de noite, foi... Não, a primeira não. vez, a gente não pode julgar e questionar Sim, ninguém, sim, né? o primeiro atendimento é O primeiro com todas, atendimento ainda com tudo- todos os riscos uma que coisa- existem que as doenças aparecem com vários com sintomas parecidos, né? Uma Realmente pode, Só- mas se a pessoa chega uma segunda vez com os mesmos sintomas, o remédio não resolveu, só piorou, tinha que ter retido a pessoa. Não, e principalmente pra uma criança, averiguação né? Uma melhor, criança né? saudável, que está com tudo aí na vida, né? Para E tem frente. nos sistemas prontuários, Se entrou né? uma Tem vez, que ver quando que foi, E se a né? criança não apareceu mais, é porque o remédio fez efeito. Agora, a segunda e terceira vez, uma criança tinha que ter um critério. Tinha que ter encaminhado, né? Não tinha que ter um Que nem critério. eu precisei do hospital, um troço urgente que aconteceu comigo. Eu cheguei ali em emergência, né? Fui bem atendido. O médico me examinou, disse, teu troço é crítico. Vamos internar você aqui, vamos dar remédio, vamos tentar arrumar, senão daqui você já vai sair encaminhado do clínico especialista disso teu. Foi o que aconteceu, porque a noite inteira ali ele ficou junto comigo, vinha me ver e não conseguiu resolver meu problema. No outro dia, 6 horas, ele conseguiu a vaga lá pro Cajuru. Foi para onde que ele me mandou pro especialista. Chegou o especialista lá, falou, seu Jair, tá desde ontem assim, tô. Vamos resolver. Que resolveu na hora o meu problema. É o que tinha que ter acontecido com essa menina. E não aconteceu. O médico tinha que ter segurado ela ali, ido o caso que nem o meu caso, e mandado para o especialista. E eu, graças a Deus, deu tudo certo. Infelizmente, né, a gente só tem a lamentar, né, E pelo fato não acontecido. tem nem né? palavras, né? Mas Porque a a gente não tem nem família está com palavras, uma né, dor pra- imensa. Não É, adianta a não gente... volta, né? Isso Deus é uma livre. coisa Tudo que impossível fizer- de fechar o vazio que ficou, né? É que nem eu sempre falo, que é um monte de questões, né? Eu lembro uma época que o município tinha um convênio com o Carum. O município pagava a parte, lembra?
Daí, tanto o Ministério Público como o Tribunal de Contas caiu em cima, proibiu. Aquele convênio era uma beleza, né? Os médicos mandavam sem medo. Hoje tem que ficar ali, você tem que internar ali no município, a mesma coisa que foi feito com o Jair. Ficar na central de leito. Esperar vaga. Bom, melhor E que muitas ninguém pessoas sabe, tá aqui, ó. Eu já tive ali, como é que ó, funciona, né? vendo, tem gente que não aceita. Não, eu não vou ficar aqui esperando vaga. Quero ser encaminhado direto. Eles não conseguem entender. O Joãozinho tá aqui, o Joãozinho Mas ó, sabe de tudo super isso. complicado, Uma né? criança ficou das 8 até o meio-dia lá na porta do Caron para ser recolhida, que foi Você com quer o vaga micro... zero. Posso Problema ter... respiratório. É triste essa situação. Eu tenho um Quase caso para que- contar para vocês que não tem nada a ver com o acontecido. Foi domingo também. Uma senhora quebrou a perna, era 20 para as 8, nós chegamos no Caron, quebrou o pé. Chamaram para triagem lá rapidinho. Sabe que horas que ela foi chamada para ser atendida, para tirar o raio-x? 00:40. A mulher chorando de dor, com o pezão preto, inchado. Então, o que a gente vê, assim, a saúde não é só Bocaiúva que está crítica, ela está crítica geral. Daí você vai fazer o quê? Você vai brigar lá, vai quebrar... Nós chegamos, era 8h20, ela foi chamada 00:40. E eu saí de lá 2h30 da manhã. E a mulher ficou internada ainda. Então, ia mandar uma mensagem. Tiago, você passa o microfone pro João, fazendo favor? Mas é melhor falar com o microfone, João, que daí escuta o que você está falando. Ah, Que organizar alguém para levar esse exame para Campo Largo. E o médico não tinha essa informação. O médico achou que não tinha exame. Então, o que foi discutido hoje no Conselho de Saúde sim. que a equipe de enfermagem passe essas informações para o médico. Então, os médicos sempre estão trocando, sempre tem médico novo. São plantonistas, Não né? tinha essa informação. Uhum. E com relação aos 3 atendimentos da criança, ela foi tratada como virose. Uhum. E no evangélico, o diagnóstico foi de leptospirose. E quando a gente sabe que tem leptospirose, não pode ser tratado com anti-inflamatório, como foi aceitado aqui pelos médicos. Então, esse é o laudo que vai sair do lado do evangélico. Uhum. Só isso, João? Beleza, então. Então, na verdade, você pediu ofício, né? Ofício ou uma convocação? Não, convocação direta. Uhum. Beleza, então. Convoca, mas aí- né? Uhum. Então, beleza. Então, a gente vai fazer o pedido, atender o pedido do Milton ali com a Silmara. Eu concordo com eles também, que a gente tem que ter uma explicação. Por quê? Porque Para a gente hoje... poder dar satisfação para o povo na rua também, né? Sim. Porque é que nem está nos grupos, cadê os vereadores? O vereador não faz nada, isso e aquilo. Infelizmente, não tem o que a gente fazer, né? E aqui Não. que Eu falei, vi a manifestação domingo, eu fugi. Você vai fazer o quê, Suma? Não tem o que Eu fazer. Não, que nem nem eu, por sabia o que exemplo. estava acontecendo, eu não sabia do não, caso. eu digo sempre, às vezes, né, é numa situação dessa que a gente aprende a lição, né? Então, que realmente sirva de lição para o município, né, para que tome as providências necessárias, né? Que se é uma falta de comunicação, nesse caso, por exemplo, do exame de sangue, que o médico não sabia se podia pedir, se não sabia. Então, quer dizer, quando uma pessoa vem fazer o plantão, ele tem que receber Viu? tudo o que ele pode Mas tem e o que que ele ver não se o pode médico pediu esse exame, dentro né? do município. O médico pediu esse exame? O médico não pediu, então a gente não pode questionar, né? Mas tinha que... Sim, mas se o médico Eles não passaram essa ele não informação, pediu, porque né? de repente ele nem sabia que ele podia pedir, não sei. Não, mas Né? em três dias, Silmar, ele podia ter internado que no outro dia tinha exame. Sim, claro, foi médico, lógico. Entendeu? Não, Por isso que a gente vai ter que... Não tenha dúvida. Por isso que a gente vai ter que ouvir Né? antes de questionar isso, Porque- sabe por quê? É, que Porque foram 3 médicos, Porque, não foi um Aham. médico. Pois mas é os isso que eu 3. falo. Então, por exemplo, é aquilo que eu já falei da outra vez que eu tive o atendimento lá no hospital. Eu fui lá às 10 horas da noite, eu estava sentindo meu rosto formigando, cheguei lá para o atendimento, o médico não me examinou, foi tirado só a minha pressão. A minha pressão ela estava 13/9. Para as pessoas normais, 13/9 não é tão alta, mas para mim, 13/9 é alta. Né? Porque 13/9 para mim
quando eu estava grávida, já foi uma pré-eclâmpsia, para vocês terem uma ideia. Né? Porque a minha pressão normal é 9/5, 10/6 no máximo. Né? E para mim. Então, e eu falando para ele, olha, 13/9 para mim está alta a pressão. Ele não considerou. Não considerou. E aí o que ele fez? Ele me deu uma relação de exames para fazer. E entregou na minha mão. Beleza. Tranquilo. Eu saí dali, fui consultar um outro médico, porque não fiquei confiante no que ele estava fazendo, né? E no outro dia já marquei um cardiologista, tudo, né? Porque nunca tinha me acontecido uma situação daquela, né? Então eu fui para o hospital porque eu fiquei com medo, né? E aí tinha lá a relação de exames, beleza? São os exames que teria que ter sido pedido. Só que o que aconteceu? A hora que eu saí, não tinha ninguém ali na frente para orientar, e nem ele não sabia orientar como que eu poderia fazer aqueles exames aqui no município. Porque eu perguntei para ele, mas como é que eu faço para fazer os exames? Porque eu perguntei para mim saber como é que era. Não porque eu ia fazer, mas para mim saber como é que era. Ele disse, não, esse você vai ter que fazer. Mas como que eu faço? Ah, não sei como é que você vai fazer, ele falou para mim. Como é que o médico responde uma coisa dessa para um paciente? Eu tenho esclarecimento, eu sei por onde buscar. Né? E o paciente que não tem condição de pagar o seu exame, e aí? Era mais 10 horas da noite e ele não orientou. Então, ele poderia ter dito, você vai lá, conversa com a moça lá, ou tal dia, tal horário, você vai lá, marca o exame. Então, isso falta. Né? Realmente, o médico ser orientado de tudo que ele tem que fazer, de comunicação. Comunicação é fundamental. Né? Então, eu sei que é complicado, que não é fácil, né? Principalmente porque uma hora vem um, outra hora vem outro, sempre não é o mesmo médico que está aí, né? Os plantonistas. Então, você não acaba conseguindo montar um corpo de profissionais, né? Que tenham todo mundo a mesma informação. Mas, então, precisa ter esse cuidado. Né? Então, na época que eu estava lá na direção com a Lucilene, a gente passava até a medicação que tinha na farmácia, né? Para ele até fazer alguma troca. Então, a gente passava todas as informações. Sempre foi dessa forma que a gente recebia os médicos plantonistas. Então, não é enfermagem, né, mas a gente mesmo que passava. Mas eu acho que hoje tem, Neide, a farmacêutica, porque o Estado exige que tenha, né, João? Agora tem a farmacêutica. Uma farmacêutica para passar a relação de remédio para o médico, né? Então, na época não tinha, a gente pegava lá com as meninas, né, tipo assim, o remédio que podia passar, fazer uma troca, né, porque tem muita gente que não tem condições de comprar remédio. A gente já passava toda essa parte para eles. Sempre. Uma dica. Pode falar, João. Pode falar. Tiago. Eu acredito que todos os envolvidos no atendimento devem ser convocados, desde a triagem até mesmo o último atendimento. Todos os médicos e enfermeiros, todos são responsáveis pelo atendimento. Os enfermeiros por passar o caso para o médico, os médicos por realizar o atendimento, pelo pedido de exames e qual indicação ele passou. Eu acho que todos os envolvidos, e principalmente a empresa que contratou o médico e também o fiscal que contrata essa empresa. Quem é o fiscal que contrata essa empresa que contratou esses médicos? Então tem que estar verificando tudo isso. Eu acho que são muitos envolvidos assim. Não é só o médico, não é só um enfermeiro. Tem a empresa, o fiscal de contrato da empresa, os médicos e enfermeiros. Todos envolvidos naquele atendimento. É uma opção. Porque talvez ela, não sei se a gente faria daí tal. Nesse caso específico, talvez a gente pode fazer até uma eu não sei qual que seria o recurso, talvez teríamos que ver com o jurídico, se a gente faria no formato da sessão ou faria no formato de uma ouvidoria, né? Para que a gente possa deixar isso também registrado, né? Não, para pegar os envolvidos. Isso, chamar os envolvidos. Para chamar os envolvidos é só eles olhar o dia que a menina consultou e ver quem estava na escala de plantão no dia. Não é difícil, Silmar. Não?
Porque daí tem o responsável. Toda a escala tem o responsável pelo seu, entendeu? O médico está lá no dia, daí na escala de técnico de enfermagem tem o enfermeiro que faz a triagem, o enfermeiro mesmo. No caso, então, pelo que eu entendi do João, ele quer que chame os médicos. É isso, seu João? Não, os médicos. Desde a parte de triagem, como que foi a triagem, passou pela enfermagem, foi para o médico, a empresa que contratou o médico e o fiscal de contrato dessa empresa. Quem que é o fiscal de contrato que tem que estar fiscalizando para contratar um médico com experiência para estar trabalhando no hospital? Porque isso está em contrato. Um médico com especialização. Um médico que tem experiência em urgência e emergência, pelo menos, né? Você tem que chamar a empresa, o responsável pela empresa. E Assim, ele tem que responder. sim. Eu daí acredito que chamando os três, nós já vamos ficar esclarecidos. Né? Porque até onde a gente ouve ali, que a própria prefeitura já tomou, já afastou os médicos, né? Pediu para a empresa afastar os médicos. Sim, mas tem que fazer uma... Mesmo assim, eles têm que vir para dar uma justificativa. Não é só afastamento. Nesse caso, eles têm que fazer um processo administrativo. Que se é verdade que estava um fazer uma médico que não tem o prevenção para que não CRM aconteça foragido da mais. polícia, né? Daí a empresa está fazendo o quê? Que eu acredito que isso não é verdade. Eu acho que é comentários. Né? Porque nós fomos eleitos pelo povo e nós temos que fiscalizar. Mas nós já tivemos um Se caso querer fazer alguma coisa de um médico que veio desse atender jeito, aqui. não pode ficar. O doutor Não. Magno, né? Teve... Nunca possa acontecer uma coisa dessa, que podia ser um filho nosso. Não, a gente aprende na enfermagem que é o amor de alguém, né? Então a gente tem que pensar dessa forma. Porque o que a gente vê assim, que o pessoal da saúde ali, eles dão a vida ali. Sabe? A gente sabe que as condições deles são precárias, eles fazem de tudo ali para fazer o negócio andar. Só que nem uma questão dessa não dependia da enfermagem. Dependia do médico encaminhar. Uma Claro. enfermeira não tem competência para encaminhar. O médico é soberano no carimbo dele, né? Sim, a enfermeira não tem competência de encaminhar um paciente para qualquer lugar. Né? Não, eu acho que chamando, que nem o Milton falou ali, convocando, que nem o Milton e a Silmara falaram, o secretário e o menino lá, o Guilherme lá, que é do conselho, Responsável Responsável. O responsável da empresa, né? já um... Qualquer coisa, daí a gente vai mais a fundo. O que vocês acham? É isso que eu falo. Talvez a gente vai ter que... Daí, para isso, teríamos que fazer uma comissão... Depois de sair dessa convocação, a gente vai ter uma base Daí, de talvez, qual o caminho. precisamos fazer uma comissão de Isso, investigação, exatamente. daí, entendeu? Paralela ao processo administrativo do município. Até porque a equipe da enfermagem não tem como diagnosticar o problema, né, João? Porque eu, falar bem a verdade para vocês, lá no hospital eu trabalho lá, mas eu não tenho acesso a nada de documentação e o meu serviço lá é outro. Então, eu acho assim, a gente não pode... no meu ponto de vista, faz 22 anos lá e eu não questiono conduta de ninguém. Não questiono a conduta de médico de ninguém. Então, eu acho que cada um tem que responder pelos seus atos. Então, se eles forem convocados para vir aqui, eles vão ter que vir, porque eu sou da seguinte opinião: o certo é o certo para todo mundo. Sim, lógico. Né? Eu quero pedir um ofício daí, então. Alguém mais deseja fazer o uso da palavra? Eu quero fazer um pedido de um ofício. Hoje foi falado que tem eu até passei lá para ver, tirei uma foto aqui. Um negócio de vespa lá, bem na esquina da PAI lá. Aí está até isolado lá e disse que teve algumas situações já. Até a agricultura foi lá, eu quero fazer novamente o pedido em ofício para Sim, verdade. tomar as providências. Então, teve isso hoje ainda. Tem um enxame de abelha, de vespa lá na PAI. Hoje eu estava lá, de repente meu telefone tocou, estava lá atrás, atendi uma menina. Marga, você não vai vir me dar uma olhada aqui no pronto-socorro? Me mordeu um monte de abelha. Fui lá ver, gente de Deus. Que é difícil ir lá para frente. O pronto-socorro estava crivado de gente, as abelhas estavam revoltadas, atacaram um monte de gente. Estava assim de gente lá no hospital por causa das abelhas. Agora, não sei, eu acho que tem que ser a Defesa Civil ou tem que ser o quê para tirar aquilo ali? Quem é abelha, tem que chamar quem lida com a abelha. Né? Vespa. Tem que chamar os apicultores, porque... E O pior que vespa não é abelha. Mas mesmo assim...
Tem que ver quem que faz. Nessa árvore ali. Eu em casa, tá meu marido que faz. Ah, tá isolado o Mas negócio isolado, aqui, ó. mas é tanto de gente que passa lá, A né? mulher Bem tem na esquina alergia ali. louca de Deus, tava lá. É perigoso, uma Tava pessoa lá. que é alérgica. Aham, até eu levei chá pra mulher, pra criança, mordeu a mãe e a criança. Olha, Levei pois é. chá pra eles. Pela ordem, presidente. Oi. O corpo de bombeiro não tira mais, mas tem uns caras particular, eles não tiram mais. Pode, não sei se é uma lei ou aqui tem outra pessoa, uns caras particular que tem contratado que tira. O pai do Thiago é apicultor, eu sou apicultor. Então a gente Às não vezes tira. eu não sei se eles Daí, tiram também. mas daí tem uns caras que é escrito que vem e faz particular para as empresas. Nós somos, o pai do Thiago é apicultor, eu sou apicultor, mexo com abelha, porque a responsabilidade é grande e nem o bombeiro não. Antes o bombeiro tirava dos postos, eles pedem bastante até para mim tirar, mas a gente não acaba não tirando por causa da complicação, pode atacar outra parte. Daí tem uma empresa particular que faz esse serviço e cobra da prefeitura, cobra dos mercados, cobra das lojas. Do proprietário, é. Obrigado, presidente. Então, alguém mais deseja fazer uso da palavra? Não. Então, declaro encerrado o trabalho da presente sessão. Boa noite a todos. Boa noite.